Como planejar a viagem dos teus sonhos para a Itália? Se você é apaixonado pela Itália, se você está planejando a tua viagem para a Itália, ou se você ama cultura, comunicação, culinária e arte italiana, você chegou no canal perfeito. Então lembre de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Hoje eu vou te explicar os 8 passos que você precisa saber para você planejar uma viagem dos sonhos para a Itália. São 8 passos que eu uso com todos os meus clientes de consultoria e que tem feito a diferença ao longo da viagem de mais de 500 clientes. Portanto, eu te aconselho a estar aqui comigo até o final para você conhecer todos os 8 passos que você vai precisar saber para organizar a viagem dos teus sonhos. Vamos lá? Preparados? Vamos às nossas dicas. Primeiro passo, organize todos os seus documentos. Então, a primeira coisa que você precisa estar sabendo é quais são os documentos necessários para estar viajando para a Itália. Falando nisso, eu tenho um vídeo aqui em cima, olha, eu vou deixar na descrição o vídeo completo com todos os documentos que você precisa estar sabendo para viajar para a Itália. Você vai estar, por exemplo, utilizando o carro durante a sua viagem, então você precisa saber que nesse atual momento você precisa ter a carteira de motorista internacional para utilizar o carro na Itália ou ter uma carteira de motorista traduzida juramentada. Então o primeiro passo a seguir é entender todos os documentos. Precisa de visto? Não precisa de visto? Eu não vou entrar nos detalhes aqui para que o vídeo não seja muito longo, porém aqui embaixo na descrição tem um vídeo onde eu explico quais são todos os documentos que vocês precisam ter para entrar na Itália. O nosso segundo passo é se informar bem sobre os melhores períodos para viajar para a Itália, sobre quando é alta temporada, quando é baixa temporada. Então vocês têm que, na medida do possível, tentar se adequar a vários períodos. Por exemplo, sabemos que agosto faz muito calor na Itália. Agosto é altíssima temporada, portanto, se você sofre muito com calor, você já sabe que você tem que descartar o mês de agosto. Julho também é alta temporada, porém é um pouquinho melhor do que agosto. Outra dica, se você odeia o inverno, você sabe que naturalmente viajar entre dezembro e março são meses invernais e que faz muito frio na Itália. Então, se você pode, você tem que estar evitando de viajar nesse período para você, obviamente, ter a viagem dos seus sonhos. É claro, é óbvio que se você tem de repente somente lá em janeiro para viajar, odeia o frio, o que você vai fazer? Óbvio, se preparar muito bem, entender muito bem qual o tipo de roupa que você vai poder estar usando, entender qual que é o tipo de roteiro ideal para viajar durante o período invernal. Tentar sempre que possível organizar a tua viagem em um período que seja um período favorável. Por exemplo, sabemos que outubro e novembro são 2 meses que chove muito, então são outros 2 meses quando possível para ser evitado. Porém, ao mesmo tempo, sabemos que esses meses são meses de baixa temporada turística. Isso quer dizer que você vai economizar muito mais do que se você viajasse durante, obviamente, o verão italiano, que são os meses centrais, junho, julho e agosto. Tá? Outro período que eu acho muito interessante para viajar são os meses da primavera. Abril, maio e início de junho são ótimos, porém considerem, gente, que principalmente em abril, quando é período de Páscoa, tudo tem a tendência a aumentar muito os valores. A segunda dica, resumindo tudo isso, a nossa segunda dica é estar muito atento ao período da tua viagem, porque isso faz a total diferença. Tentar balancear e viajar num período que não seja altíssima temporada, não seja baixa temporada, e se de repente, por exemplo, você vai viajar durante o meio do ano, de repente estar escolhendo de colocar algumas localidades do sul da Itália para estar aproveitando um pouquinho das praias italianas. Terceira dica, preparar muito bem o teu roteiro de viagem. Você tem que entender basicamente qual que é a tua primeira, é a tua segunda, a tua terceira viagem?
Gente, é óbvio que viajar para a Itália, vocês poderiam estar organizando 10 viagens para a Itália e ainda teria o que ver. Então vocês têm que estar organizando a primeira viagem da melhor forma possível. Por exemplo, vocês têm 10 e 12 dias, vocês não conseguem colocar 15 cidades em 10 dias na Itália. Vocês têm uma semana, gente, em 7 dias na Itália, eu tenho clientes que querem visitar 10 cidades em 7 dias na Itália. O máximo que você vai conseguir visitar com prazer vai ser 2 ou 3 cidades, Roma, Florença e Veneza. Então, organizar um roteiro da melhor forma possível vai fazer a total diferença. Não queira estar colocando muita lenha na fogueira, como eu gosto de dizer, porque a Itália tem que ser visitada de uma forma mais tranquila. Existe muita coisa, muita arte, muita informação no mesmo lugar. Então, cada cidade tem o mínimo de tempo necessário para ser visitado. Então, é muito importante e vai fazer a total diferença o momento da organização do teu roteiro. Lá no meu blog viajandoparaitalia.com.br, vocês vão encontrar mais de 50 posts com várias tipologias de roteiros diferentes. Primeiro a viagem na Itália, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 20 dias. Vocês vão encontrar diferentes tipologias de roteiros. Lembrando também que a Ana Patrícia é consultora e trabalha com organização de roteiros especializada na Itália. Então, se vocês precisarem de uma ajuda, basta deixarem uma mensagem aqui no comentário e eu vou adorar fazer parte do teu momento de viagem. Gente, vocês estão gostando dessas dicas? Lembre, vou ficar muito contente com o feedback de vocês. Deixa aqui embaixo um comentário, participem do nosso vídeo, né? Que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui? Eu vou adorar estar fazendo um vídeo para você. Vamos lá? Quarto passo, muito fundamental. Entenda como se deslocar de uma cidade para outra. Vocês organizaram bem o período, vocês organizaram bem o roteiro de vocês. Agora vocês têm que entender qual que é o melhor transporte para utilizarem, né, com esse roteiro. É o carro ou é o trem? O trem, gente, ele é muito bom para utilizar em roteiros de poucos dias, em roteiros onde vocês vão estar visitando principalmente das cidades mais clássicas, Roma, Florença, Veneza, Milão. Quando vocês começam a querer estar visitando aldeiazinhas, começam a querer fazer turismo do vinho, né, no gastronomia, começam a querer visitar mais aldeias no mesmo dia, é necessário ter o carro. Então é muito importante, se vocês forem estar utilizando o carro, sigam todas as dicas que eu dou lá no blog ou aqui no Viajando para a Itália, vejam a playlist com Dirigindo na Itália, porque dirigir na Itália não é como dirigir no Brasil, e se vocês não tomam muita atenção, se vocês não tomam atenção, vocês vão ganhar multas altíssimas. Então é importante, nada que não se resolva, pessoal. Então é importante vocês entenderem todo o passo a passo, né? Como utilizar o carro, onde estacionar, como que funciona as zonas onde vocês não podem entrar com o carro. E sobre isso, dicas não faltam, tanto aqui no nosso canal YouTube, playlist Dirigindo na Itália, como lá no nosso blog Viajando para a Itália, tá, gente? Tem muito post sobre isso, então se informe muito bem. Se vão utilizar o trem, da mesma forma, vocês têm dúvida de como comprar o bilhete do trem, dúvidas de como pegar o trem, eu tenho vários vídeos ensinando passo a passo sobre isso aqui no nosso canal YouTube. Mesma coisa, playlist Trem na Itália. Próximo passo, entenda. Quinto passo, entenda como se deslocar dentro das cidades italianas. Você organiza o seu roteiro, agora vocês vão ter que entender como utilizar, né? Como se deslocar em cada cidade italiana. Cidades como Roma, Milão, por exemplo, vocês tranquilamente vão estar utilizando o metrô ou o transporte público, o ônibus ou o trem, ou vocês, se estiverem no hotel central, podem fazer uma parte dos monumentos a pé. Cidades como Florença, como Veneza, vocês tranquilamente vão poder fazer tudo a pé. Então entenda bem para cada cidade qual que é a melhor forma de se deslocar. Sétimo passo, muito importante, compre os bilhetes que vocês têm que comprar com antecedência. Quando eu falo compre os bilhetes, estou me referindo tanto aos bilhetes de monumentos, existem alguns bilhetes de monumentos que vocês têm necessariamente que estar comprando com bastante antecedência, de 2 a 4 meses. Então, bilhetes para o Coliseu, Museu Vaticano, a Última Ceia, a Galeria do Ofício. Existem alguns monumentos que são necessários comprar antes para vocês otimizarem o tempo de vocês e para vocês não pegarem fila. Mesma coisa, gente, eu tenho um vídeo onde eu digo quais são os bilhetes de monumentos que eu devo comprar com antecedência, tá bom? Sempre aqui no nosso canal YouTube.
Compre os bilhetes dos trens com antecedência. Gente, vocês querem economizar? Comprando de 2 a 4 meses antes os bilhetes dos monumentos, vocês vão poder economizar de 50% a 70%. Em uma viagem onde vocês vão estar utilizando de repente o trem 4 ou 5 vezes, vocês conseguem economizar mais de 200 a 300 euros por pessoa. Vocês têm ideia? De 200 a 300 euros por pessoa. Então, compre os bilhetes do trem com antecedência. Veja o vídeo que eu ensino como comprar o bilhete no site do Ítalo ou no site do Trenitalia. Link na descrição para vocês. Oitavo passo, escolha com muito cuidado os hotéis. Gente, escolha com muito cuidado os hotéis. Escolha a zona que vocês vão estar pegando aquele hotel. Verifique com cuidado se ele está localizado bem. Verifique com cuidado se a partir desse hotel vocês vão conseguir estar se locomovendo a pé. Lembre sempre, existem baratos que saem caro. Às vezes vocês pegam um hotel lá fora de Milão, de Roma, por exemplo, para economizar e daí vocês vão gastar lá 5, 15 euros para chegar até no centro, vão perder 1 hora de um lugar para o outro e tempo é dinheiro. Otimize e pegue um hotel sempre que possível, o mais central possível, tá? Isso vai fazer a diferença, principalmente se vocês estiverem com crianças, se vocês estiverem com pessoas da terceira idade. Então escolha bem, porque às vezes é melhor pagar lá 15 a 30 euros a mais, porém estar num lugar mais central onde vocês vão fazer tudo a pé. Então vocês vão economizar com o transporte, porém principalmente vocês vão economizar com o tempo, e tempo é dinheiro, porque vocês pagaram para estar aqui, vocês pagaram para viajar, um dia mais acumulado de horas é um dia mais, é hotel, é comida, então tempo é dinheiro, tá bom? Então muita atenção nos hotéis. No nosso blog Viajando para a Itália tem uma seção intitulada Hospedagem na Itália, onde eu dou dicas de onde estar nas principais cidades italianas. Tem todas as cidades principais, gente, deve ter mais de 50 postos, com mais de 50 cidades, então vocês não têm desculpa para não escolher bem os hotéis, tá? Link na descrição. Nona dica, organize bem os gastos. Entenda bem quanto que vocês vão estar gastando de forma que vocês ao longo dos meses antes dessa viagem vocês conseguem estar economizando o suficiente para vocês aproveitarem essa viagem, que vocês podem estar verificando quando é o momento certo para comprar o euro, quando é o momento certo, agora, daqui a um mês. Então assim, gente, organize bem os gastos, faça uma planilha com tudo que vocês vão estar comprando e sempre que possível tentem comprar o máximo de coisas antes da viagem de vocês, tá? Tendo o cuidado de deixarem livre a maior parte do dia de vocês. Que eu quero dizer isso? Comprar bilhetes de monumento, sim, porém não todos, porque é importante, né? Numa viagem para a Itália, vocês terem a possibilidade de não estarem se bloqueando o dia todo, né? Comprando lá 10 monumentos, 10 bilhetes de monumentos e depois ter um horário para cada coisa. Viajar para a Itália, gente, tem que ser um prazer, ou seja, você tem que ter o tempo para você parar naquela praça, sentar, tomar um sorvete, conversar, olhar o povo passando sem ter um horário certinho para cada coisa, tá? É isso, gente. Esses são os 9 passos fundamentais. Resumindo, documentação, saber todos os documentos que vocês realmente vão precisar, porque senão você pode ter uma dor de cabeça na entrada na Itália. Segundo passo, entender qual que é o período justo para você estar viajando. Terceiro passo, preparar o roteiro ideal para você, né, de acordo com o número de dias que vocês vão estar viajando. Quarto passo, entender como se deslocar, trem ou carro. Quinto passo, entender como se deslocar dentro das cidades que vocês vão estar viajando. Comprar os bilhetes dos monumentos e dos trens com antecedência, entendeu? Quais são os bilhetes de monumentos que vocês têm que comprar com antecedência. Escolher muito bem os hotéis. Entender quais são os gastos, estimar quais são os gastos. Falando nisso, eu tenho vários vídeos sobre isso. Eu tenho um vídeo onde eu falo qual é o gasto médio na Itália. Então, se você quiser entender quanto que você vai gastar em média na Itália, veja esse vídeo ou veja o post lá no blog. Eu vou também deixar o link para vocês aqui na descrição. Lembrando, gente, que no nosso blog viajandoparaitalia.com.br vocês vão encontrar mais de 900 posts sobre a Itália. Então, tudo que vocês necessitam para um planejamento de viagem para a Itália, vocês vão encontrar lá. Além disso, não esqueçam de abaixar o nosso e-book gratuito com muitas informações para te ajudar nesse planejamento. A partir do momento que vocês abaixam o e-book, vocês também vão estar recebendo de consequência o nosso mini
curso de planejamento gratuitamente para viajar para a Itália. Combinado? Além disso, como eu já expliquei, se vocês precisam, né, e se vocês querem uma ajuda maior, porque de repente vocês entendem que realmente organizar e planejar uma viagem para a Itália não é tão simples assim e vocês não têm tempo para se dedicar a isso, né, consultem o serviço da Ana Patrícia. Feedback positivo 100%. Eu tenho certeza que você vai adorar viajar para a Itália com a minha ajuda. Ó, veja aqui embaixo o link, o que falam os meus clientes, para vocês entenderem que tipo de serviço que eu vou estar oferecendo para vocês. Terminando o nosso vídeo, vi lascio com um grande abraço e um grande bacio e ci vediamo nel nostro prossimo video. Bacio grande grande dalla mia Italia per te lì nel nostro Brasile.